Oi, começa agora o programa Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com a nossa alimentação no verão. E você vai saber como funciona o estilo de vida vegano. A gente vai falar também sobre os motivos que levam a Anvisa a recolher medicamentos do mercado. Você sabia que veganismo é uma forma de viver que excluiu o consumo de qualquer tipo de alimento de origem animal? Mas não é só na alimentação não que se resume o estilo de vida vegano. Veja agora a reportagem de Sérgio Torres, que explica esse tipo de vida. Estima-se que 4% da população brasileira seja vegetariana. São mais de 7,5 milhões de pessoas. E muitas delas são veganas. Mas o que é isso? Numa definição bem simples, a gente pode dizer que o vegano é aquele vegetariano mais radical. Além de ele não comer nenhum alimento de origem animal, ele vai mais além. Ele não consome de forma alguma nenhum produto de origem animal. E isso inclui a roupa e até o calçado. E não para por aí. Os veganos são contra a caça, a pesca e o uso de animais em rituais religiosos e experimentos científicos. É o caso dessa moça de 25 anos que é vegana há 3 anos. Segundo ela, o veganismo não é uma dieta, e sim um estilo de vida. Por que você se tornou vegana? Pelos animais, pela maneira que eles são tratados durante toda a sua vida até a sua morte. Então eu não concordo com isso e por isso eu me tornei vegana. Além da carne branca e da vermelha, os veganos também não consomem ovos, leite ou mel. Como boa vegana, ela dá preferência a frutas e verduras, mas também consome produtos industrializados vegetarianos. Mas ser vegano não é fácil. A brusca mudança de dieta afetou a saúde dela. Quando eu parei de comer carne e derivados, eu não procurei assistência médica, eu não procurei me informar mais e eu acabei pegando uma fraqueza, me senti um pouco debilitada, mas logo em seguida eu procurei uma assistência que me amparou, me auxiliou e hoje em dia minha saúde está ótima. De ferro. O problema é que a maioria dos alimentos disponíveis é de origem animal. Por isso surgiram os restaurantes e mercados de produtos vegetarianos. Essa nutricionista recomenda a quem quer ser vegano ir mudando a dieta aos poucos para suportar melhor a queda no consumo de gordura e de proteína. Mas a alimentação vegana também tem nutrientes e traz alguns benefícios. Cálcio, ferro, zinco, vitamina A, vitamina C. Claro, com a menor quantidade, mas um indivíduo que ele é vegano, ele pode sim ter o aporte de nutrientes necessários para suprir as suas necessidades nutricionais. O verão já está aí, com ele as altas temperaturas tão características da estação. E aí sempre surge aquela dúvida se eu posso me alimentar no verão do mesmo jeito que no inverno. E para explicar como deve ser a sua alimentação nesse período, eu converso agora com a nutricionista Daniele Maia. Daniele, muito obrigada pela presença aqui nesse iniciozinho de ano, né, de verão. Que bom, obrigada pela presença. Agora, com esse calorão todo que a gente está vivendo aqui, não só em Maceió, mas no Brasil todo, altas temperaturas, né? E a praia acaba sendo mesmo um destino quase que diário das famílias que estão em férias, né, Daniele? Exatamente. O que é que nós devemos evitar em termos de alimentação neste local? Bom dia. Bom, a princípio, sempre ter um cuidado maior com a hidratação. Durante o verão, as altas temperaturas ambientais, o maior desafio do nosso corpo é manter a temperatura corporal. Então, ele usa de processos adaptativos para não afetar a saúde. E uma dessas opções é o processo de resfriamento do corpo. E a gente acaba perdendo muito suor, perdendo nutrientes e água. Então, é muito importante que haja o consumo regular de água durante o verão. Além disso, como a nossa energia ela vai estar muito mais voltada ao processo de resfriamento, o ideal é que a gente consuma alimentos mais leves para que não prejudique o processo digestivo, que já vai estar minimamente desassistido devido ao processo de resfriamento
buscar mais atenção do nosso organismo. Eu posso dizer que nesse período a nossa digestão é bem mais lenta do Isso, que o é mais normal? lenta. Além disso, o nosso gasto energético ele é menor. Diferente do inverno, quando o nosso corpo gasta mais energia para manter o nosso corpo aquecido, para atender sempre a normalidade, aquela temperatura normal do corpo, 36 graus. Então, no frio a gente gasta mais energia. Como no calor a gente não gasta mais, é muito bom ficar atento, principalmente a quem quer controlar o seu peso, com o que consome. Primeiro, porque o trânsito intestinal já vai estar mais lento, então pode provocar um desconforto e o gasto energético é menor, então tende-se a ganhar mais peso durante o verão. Olha, é bom ficarmos atentos. Isso. Agora, o que podemos levar para a praia, assim, por exemplo, sucos e frutas, além da água, é o mais indicado mesmo? Sim, o ideal é que a gente produza o que vai levar. Evitar estar consumindo aqueles alimentos que são vendidos na praia mesmo. Porque nem todo mundo tem um cuidado com o preparo e com a conservação daquele alimento. Existem alguns alimentos, sobretudo aqueles à base de ovo, de leite, de gorduras, que eles precisam estar sob refrigeração. Se eles forem acondicionados em qualquer temperatura, eles são muito susceptíveis à proliferação de micro-organismos e afetam a saúde. Então, é ideal que, por exemplo, o sanduíche, que é muito comum, produzir o seu próprio sanduíche, utilizar um pão integral, gordura, uma carne mais magra, um queijo mais magro, picolés também, à base de frutas que são menos calóricos e, sobretudo, líquido, muito líquido durante essa passadinha na praia. Agora é interessante levar tudo isso numa bolsa térmica ou num isopor para manter, não é? Isso, para manter a temperatura. Como eu disse, alguns alimentos eles são mais propícios à proliferação de micro-organismos. Então, é muito importante ter o cuidado de como levar esses alimentos e também o tempo. O ideal é que para certos alimentos seja preparado, como eu falei, é mais indicado, perto do consumo, para que não agrida muito a composição desse alimento que ele pode trazer para nós. Agora, é importante evitar também, Daniela, o consumo de bebidas alcoólicas na praia para evitar a desidratação? Extremamente importante esse cuidado. A bebida alcoólica, ela dá uma falsa sensação de saciedade hídrica, o que é totalmente o contrário. E muita gente associa praia com cerveja, né? Exato, exato. A bebida alcoólica, ela promove a desidratação celular. Então, é muito importante que a dica principal é evitar a bebida alcoólica. Mas para aqueles que sempre correm um pouquinho para a cerveja, o ideal é que intercale entre as doses da bebida alcoólica água, para minimizar os efeitos da desidratação provocada pelo álcool. Ou seja, vai beber cerveja ou outro tipo de bebida alcoólica, sempre tem uma garrafinha de água ali perto, Isso, intercalar. Né? É uma excelente dica, né? Porque quase todo mundo vai para a praia e gosta de tomar aquela cervejinha gelada, né? Exatamente. Acaba associando. Agora, o que é importante, Daniele? Você falou um pouco antes, mas vamos reforçar isso agora. Observar na hora de comprar comida na praia, porque tem muita gente que não quer ter esse trabalho de preparar, de levar o seu isopor com tudo isso, né? De casa, fruta ou sanduíche, prefere comprar na praia mesmo. A higiene é o primeiro passo, né? Para se observar. A gente tem que ser muito criterioso na escolha de onde comprar aquele alimento, sobretudo pescados, frutos do mar, porque a gente não sabe como foi preparado, né? Não sabe como foi acondicionado aquele alimento. Então, por exemplo, passa às vezes aquele vendedor com o milho, né? Que está sendo muito comum. Aquela água, a gente não sabe quanto foi trocado, quanto tempo foi trocado. O isopor que está alocando aquele milho. Tem que observar as condições higiênicas do ambiente, do recipiente que está com o alimento, bem como do próprio vendedor. Então, avaliar a embalagem e sempre evitar o contato direto com a embalagem, um copo, com o caso de uma bebida, um canudo e também o guardanapo. Então, ter muito cuidado, observar todas as possibilidades de infecção àquele alimento. Então, avaliar todo o material utilizado para aquele alimento. Eu acho que outro perigo também é você comprar crustáceos, né? Frutos do mar, de ambulantes, porque você não sabe como são armazenados, quanto tempo eles estão andando ali na praia sob, né, forte sol, calor. Eu acho que é mais perigoso. É mais perigoso. Eu não generalizo porque eu sei que tem quem tem cuidado, um mínimo cuidado com esses alimentos, mas não é todo mundo. Então, é muito importante que para esses alimentos que são mais susceptíveis à proliferação de micro-organismos, seja evitado na praia. Tá lá, ele está há muito tempo ali para vender tudo que está ali, então tá exposto a um calor e
aquilo com certeza vai influenciar naquele alimento e pode provocar um mal-estar. Outra coisa também interessante é que muitas vezes a gente acaba comprando bebida, cerveja, até refrigerante mesmo, dos ambulantes e colocam naquele gelo. Também tem que ter cuidado com aquele gelo que às vezes não é um gelo filtrado, né? Isso, e a gente pode contaminar ali, né? Pode contaminar. Então tem que ter muito cuidado, inclusive com o nosso próprio recipiente que a gente coloca. Compra, põe no nosso recipiente e aquele gelo. Tem muito cuidado onde se compra aquele gelo e o material onde a gente vai colocar. O ideal é que se compre na própria barraca onde está. Isso. Porque ali eu acho que é mais limpo, né? Isso. Pelo menos na teoria. Pelo menos na teoria. Agora, Daniela, em casa ou no trabalho, porque nem todo mundo nesse verão está de férias, né? Isso. Ou consegue pegar a praia, como a maioria das famílias que estão de férias, né? Às vezes você passa o verão todo trabalhando, né? Ou mais tempo em casa por conta do calorão. Em casa ou no trabalho, o que é que nós podemos consumir para evitar a desidratação ou mesmo a diarreia? A diarreia. Bom, a princípio, ter muito cuidado com o consumo hídrico, como eu falei, em casa também a gente está susceptível a uma desidratação natural por causa do processo de resfriamento que é normal durante essa época do ano. Então, que a gente busque consumir alimentos, fontes de fibra para melhorar o trânsito intestinal, que já vai estar comprometido, certo? Micronutrientes que são nas frutas, legumes e verduras, que também facilitam o nosso processo digestivo por causa das fibras e, além disso, são fontes de antioxidantes que vão combater os radicais livres que a gente acaba liberando mesmo por causa dessa alta temperatura. Então, alimentos como frutas, legumes, verduras, alimentos integrais, evitar alimentos mais gordurosos, ricos em sal, de sódio, né? Então, ficar muito atento a uma alimentação mais natural, evitar os industrializados e preferir os alimentos mais naturais. No caso dos industrializados, vez ou outra, a gente acaba buscando essa opção, mas ficar atento aos rótulos, à composição daquele alimento. É muito importante que a gente fique atento ao que consome. Isso é complicado em relação às crianças, né? Que elas querem tudo aquilo, né? Os salgadinhos, biscoito recheado. Mas é questão de hábito, né? Desde criança a gente vai criando esse hábito. Se os pais tiverem esse cuidado, não vai limitar a criança de comer o que ela gosta, mas educá-la como comer, o que escolher. Dá sim para a gente brincar com alguns alimentos que vão se tornar atraentes para a criança e ao mesmo tempo nutritiva. Ou seja, é uma questão de reeducação alimentar. Reeducação né? alimentar. Quer dizer, os pais terem esse cuidado também com as crianças, não só no verão, mas o ano todo, o né? ano inteiro. Ter disciplina é fundamental também Exatamente. nesse sentido. Agora, Daniela, em casos de desidratação ou diarreia mesmo, né, por conta desse consumo inadequado, seja na praia, seja em casa, seja no trabalho, nesse calorão que a gente está vivendo agora, o que é que deve ser feito? A princípio, a gente orienta que evite os alimentos à base de leite, né, por causa da enzima lactose, ela sofre um comprometimento por causa da diarreia. Então o leite não é bem-vindo nessa época, nessa né? época é muito importante que tenha cuidado, porque é um alimento que exige um pouquinho mais da nossa digestão. Como ela já vai estar comprometida, o ideal é que a gente reduza o consumo desses alimentos e, sobretudo, sempre vai ser essa orientação de muita água para melhorar o trânsito intestinal, tá? Que vai estar comprometido por causa da época do ano e também pelo desconforto provocado por alimentos mais gordurosos, por alimentos mais pesados que a gente acaba consumindo. Nessa época do ano, por exemplo, em relação à água, o ideal é que a gente consuma mais água, porque o ideal geralmente são 2 litros por dia. Isso. Tem que aumentar esse consumo? Na verdade, a recomendação hídrica ela é muito individual. Ela vai variar de acordo com sexo, peso, idade, nível de atividade física, clima. Em média, para adolescentes e adultos, em torno dos 2 litros. Para criança, pouco mais de 1,5 litro. E é importante que esteja sempre oferecendo, mesmo que a criança rejeite, porque elas são mais susceptíveis a uma desidratação porque tem a pele mais fininha. Mas, em média, é de 2 litros para adulto, adolescente e criança, pouco mais de 1 litro. Em relação a frutas, quais são as frutas mais indicadas nessa época, que tem mais água, né? E você até pode levar para a praia, porque o limão, abacaxi na praia é meio complicado, porque são ácidos, não é isso? Porém, na praia não é muito indicado, mas em casa é uma ótima opção. O melão, a melancia e o abacaxi, porque são mais ricos em água. Então, tem muita gente que tem aquele probleminha, mas eu vou levar fruta para a praia, muito melhor, por que não? É uma forma de hidratar e é mais saboroso. Então, são mais indicadas essas frutas que são mais ricas em água. Então, a dica é beber bastante água nessa época do ano,
consumir mais frutas, verduras, legumes, né? Isso. E evitar ao máximo comprar comida na própria praia com os ambulantes, né? Exatamente. Então, essas dicas são fundamentais. Isso. Ok, Daniele, muito obrigada pela presença, pelas dicas preciosas aí para o nosso público, né? Para quem está de férias ou para quem não está de férias, né? E que tem que se cuidar e cuidar bem da alimentação para evitar aí a desidratação e também a diarreia, que é complicado. Para reverter é bem complicado, né? Verdade. Obrigada, Daniele. Obrigada. E daqui a pouco eu converso com o diretor da Vigilância Sanitária, Paulo Bezerra, sobre o recolhimento de uma série de remédios pela Anvisa. Daqui a pouquinho.